Ei, você já ouviu falar sobre o fruto de grisalha? Depois de ser detido pela polícia, nosso protagonista, Kazami Yuji, consegue escapar, visando fortes ligações que ele tem com uma tal de Itinose, que tem respeito até mesmo na polícia. Logo, a diretora Tachibana vem para levá-lo para sua nova escola. O protagonista Kazami Yuji sempre quis se mudar para uma escola normal, é o sonho dele. Mas, chegando nessa nova escola, não tem nada de normal, já que tem apenas mais outras 5 alunas e até mesmo checada por câmeras e é totalmente deslocada das outras escolas ou uma localidade mais perto. Depois de uma longa conversa com a diretora, ela disse que aquilo é o máximo que ele pode fazer por ele, devido ao seu histórico. Nessa longa conversa com a diretora, ele vai conhecer o dormitório dos alunos, e lá ele conhece uma linda garota de cabelos rosas com roupa de empregada. Depois de ter essa primeira conversa com Sashi, eles decidem juntos a mostrar o quarto do protagonista, onde ele vai viver a partir desse dia. E basicamente ele se aproxima um pouco mais de Sashi. Depois disso, no dia seguinte, ele toma seu café, ele vai fazer sua corrida matinal que ele sempre faz para o seu primeiro dia de aula, o primeiro dia de aula na escola dele, onde ele conhecerá os seus novos colegas de classe. Então, depois de toda a sua preparação matinal, ele conhece mais duas de suas colegas de classe, Makina e Amane. Amane é uma garota de cabelos rosas, só que mais escuro, e Makina é uma garotinha que nem parece que é da idade deles, e realmente não é. Por algum motivo, a Amane fez uma cara estranha ao ver o protagonista. Por que será? Ele conversar um pouco com essas duas, ele resolve logo ir para a escola, onde ele vai ter o primeiro dia de aula dele. Enquanto ele vai para a escola, passando lá o seu tempo, ele ouve algum barulho. E basicamente é uma das alunas, Michiru, uma garota de cabelos loiros que usa Maria Chiquinha, está lá parecendo que falando sozinha. Ela toma um susto quando vê ele e os dois têm uma grande conversa. E quando ele conversa com ela, ela percebe que ele tem uma personalidade meio estranha, faz umas brincadeiras e tal, e é um pouco tsundere. Depois do protagonista ter brincado um pouco com ela e provocado um pouco ela desse jeito dela, até porque ela tá falando sozinha, né? A Michiru, com o jeito tsundere dela, fica um pouco irritado, mas nada demais. A dela até cora um pouquinho, e depois disso vai ter o primeiro dia de aula dele, chegando as outras alunas. Só que o protagonista percebe que ao chegar as outras alunas que ele viu, a Amane, a Makina e até mesmo a Sashi, é que ainda assim falta uma aluna. Está faltando uma pessoa. E pelo jeito o nome dessa pessoa se chama Sakaki. Passado o dia de aula, ele vai se encontrar com Sakaki, uma garota de cabelos longos e pretos, muito bonita. Depois que ele vai se encontrar com ela, inesperadamente ela ataca ele com um estilete para matá-lo. E mais, né, como o protagonista já é preparado para isso, ele segurou facilmente. Que bela recepção, hein? Mas bem, depois de se cansar do primeiro dia de aula, ele volta para o seu dormitório e ele percebe que alguém invadiu o quarto dele. E quando ele vai ver, a Amane está nua no quarto dele. Ela praticamente fica evitando o porquê dela estar no quarto dele e tal. O protagonista parece não se importar também muito no início, mas só depois de uma conversa entre os dois por um tempo, sim. Ela continua nua na frente dele e ele parece que realmente nem liga pra isso. Ele percebe como ela entrou no meu quarto. O quarto estava trancado. A Amane estava ali, ela estava procurando por algo. Mas o que seria isso? Não sabemos ainda. Mas não importa o que esteja acontecendo. Essa escola não é normal e as pessoas que estudam dela não é normal. Ninguém dali é normal. E cada vez mais a fruta de grisalha começa a produzir. Então, nos últimas cenas, aparece cada vez mais as garotas e coisas estranhas na tela, como se tivesse tudo algo por trás delas. Mas o que será que tem por trás da história dessas garotas? Desde o fim do último episódio, Sakaki diz que não vai aceitá-lo. Esse é o segundo episódio, ela continua atacando ele, tentando matá-lo.
Ela ataca ele, mas nada adianta, já que ele é muito habilidoso. Então, depois de uma certa conversa com as garotas, elas falam sobre Sakaki, como ela é mais afastada das outras garotas, mas ainda assim é uma boa garota. Bom, não sabemos disso ainda. Sabemos que o protagonista quer passar um tempo com as outras garotas. Então, ele depois de ver Makina, a menor do grupo, sozinha dormindo com uma maçã no peito, ele decide passar um pouco de tempo com ela. Então, depois de seguir por um tempo, eles se divertem juntos pescando uma lagosta. Eles ficam cada vez mais próximos juntos. É uma cena bem legal entre os dois, vai mostrando que o protagonista se importa com as outras garotas. Sakaki observa tudo de cima. Observa o protagonista, vendo que talvez ele não seja tão ruim assim. Makina se sente grata pelo protagonista e se aproxima mais dele, ficando muito mais próxima do que os garotos dele. Ela até começa a tratar ele como um verdadeiro amigo dela. Lembra de uma conversa com a diretora, onde ela disse que basicamente por que diabos ele estava ali. Ele lembra quando só tinha garotas e elas podiam até mesmo ser abusadas por causa disso. Mas segundo a diretora, isso não aconteceria, já que ele não é esse tipo de pessoa. E que basicamente ela podia ficar tranquila nesse sentido. Takaki continua dizendo que não vai aceitar ele de jeito nenhum na escola. E continua procurando sobre ele o máximo que pode, mas não acha muitas informações. Então, mesmo assim, continuamente, dia após dia, ela tenta atacá-lo com o estilete, tentando matá-lo. Mas nada adianta, ela nunca consegue pegá-la. O protagonista também continua a observar Sakaki, que realmente percebe que ela é mais afastada das outras garotas. E até tem uma conversa com a diretora sobre isso, e também sobre se ele está se divertindo na escola, eles têm continuáveis reuniões sobre isso. E ele diz que, apesar de estar se divertindo, aquilo não é uma escola normal, nem a pau, né? Obviamente. Depois disso, ele passa mais um tempo com Makina. A mulher que Makina tá bem próxima dele mesmo, muito próxima dele. Ela realmente trata ele como um verdadeiro amigo. Enquanto o Prota e a Makina estavam indo para mais um dia de aula, uma garota num carrão amarelo chega na frente da escola e ela se apresenta ao protagonista. Esse protagonista conhece ela, então ele decide uma conversa com ela sozinho. Parece que ela é do emprego do protagonista, eles se conhecem muito bem. Ela só vem lá para perguntar se ele está se divertindo como uma vida de estudante normal, mas diz que está ocupado e manda ela ir embora. E bom, ela se apresenta como GB, ou Julia, que é amiga do protagonista. Depois de mandar ela embora, ele volta pra classe dele, as garotas ficam perguntando sobre quem era aquela garota bonitona, mostrando que elas já estão com ciúme do Prota, assim, o Prota já conquista essa menina tudo praticamente. E basicamente, quando acaba mais um dia de aula, mostra que a Sakaki também se interessa por isso. A Sakaki tenta atacar o protagonista de novo, mas dessa vez parece que ela está com mais sede de sangue do que nunca, assustando até o próprio protagonista. Mas o protagonista mais uma vez segura o ataque dela. Só que dessa vez o protagonista está com um olhar sombrio, como se tivesse um instinto assassino dele também estivesse ligado. A Sakaki, quando vê isso, a perna dela começa a tremer, como se ela estivesse morrendo de medo de morrer. Quando o protagonista percebe que foi sério demais, ele larga a mão dela e pede desculpas por isso. O resultado de ela se mexer com quem não devia. Mas bem, o protagonista se desculpa e fala pra ela para darmos uma trégua e até mesmo se tornarem amigos. Ela meio que aceita, mas ela diz que vai continuar não aceitando ele. Mas bem, até aparece um flashback dela se lembrando com suas amigas sobre uma senhorinha, quando elas ajudaram uma senhora e tal. E ela falou sobre a Sakaki ser amiga das outras. Foi até uma cena bonitinha. No fim do segundo episódio também mostraram um flashback mostrando sobre como cada garota chegou no dormitório. Mais uma vez o protagonista acaba fazendo a caminhada matinal dele. Quando ele está voltando, ele encontra de novo, só que agora ele pega no Fraga, a mãe entrando no quarto dele. Ele começa a tentar observar de longe para ver o que ela vai fazer, espionando também. Só que, diferente do que ele pensou que ela iria fazer, ela começa a literalmente cheirar a roupa dele, e cheirar até mesmo os lençóis da cama dele. Então, tipo assim, ela começou a fazer coisas que realmente eu tive que cortar aqui, porque senão o YouTube ia derrubar esse vídeo. Mas, em resumo, o protagonista decide colocar a cara dele a tapa, ia mostrar que ele estava olhando o que ela estava fazendo, mas sinceramente foi mais uma cena envergonhante em questão da mãe. A mãe ficou tipo, mano, você estava me olhando esse tempo todo fazendo essas coisas? Com certeza.
Depois disso eles vão para a aula e é mostrado que a máquina tá tão próxima do protagonista a ponto de imitar as coisas que ele faz. E também vai demonstrando que cada vez mais o protagonista está cada vez mais próximo, o Yuji está cada vez mais próximo das outras garotas, o que é bem legal e bem interessante. O protagonista também tem um encontro com a Michiru, quando ela estava passando um tempo sozinha, que até, ele pensou até pelos barulhos que ela estava dando gemidos, que alguém está fazendo, né, imoralidades. Mas na verdade ela só estava cuidando de um gato, ela encontrou um gatinho e basicamente eles ficaram passando o tempo tentando se livrar desse gato, já que ele não queria se largar da Michiru de jeito nenhum. Depois disso vai mostrar mais um encontro entre a Michiru, o protagonista, e também entre a Sashi, onde sem querer o protagonista não estava prestando atenção no que a Sashi estava falando, e ele acabou pedindo para a Sashi fazer uma bolsa de tubarão para ele. Ele realmente não queria isso de jeito nenhum, então ele ficou desesperado por causa disso. E cara, ele se livra de todas as formas, ao ponto de pedir para ela fazer outro tipo de bolsa, só para ele tentar pensar numa forma de tentar fugir daquela situação, arrumando um pouco de tempo. Ele pede para que ela faça um tipo de cachorro silvestre, mas ela fez bem rapidamente, praticamente, velho, não demorou nada. E em resumo, a Michiru ajudou ele a sair daquela situação, senão ele teria que usar uma roupa cheia de miçangas e tal. Então, basicamente, ela faz com que a Makini pegue aquela bolsa, já que é cheia de brilhantes e tal, e criança gosta muito disso, ela acha muito legal, fazendo com que a máquina pegasse a bolsa e o protagonista conseguisse se livrar daquela situação difícil em que ele estava. Só que eu não sei se você percebeu durante as cenas, mas o olho da Michiru estava verde quando ela ajudou o protagonista, sendo que o olho da Michiru é azul normalmente. Por que isso aconteceu? Bem, depois disso, sem querer, a mãe acaba se machucando e o protagonista vai ajudar ela, levando ela para enfermaria. Cuida dela e a mãe até agradece por causa disso, dizendo que ele é muito gentil. Ele faz até uma brincadeira com ela tentando ir embora, ela agarra ele. Mas bem, ela acaba dizendo lá uma coisa impressionante, surpreendente. Ela acaba dizendo que gosta dele e tal, e já faz um tempo. Por protagonista foi até surpreendente, porque tipo, ele é um cara caladaço, não fala nada, porque de uma garota se apaixonar por ele. Mas segundo ela gostou muito dele. Como o protagonista estava demorando para responder, ela disse que também, por enquanto, a irmãzona mais velha dele também serve. Ainda não sabemos o porquê desse pedido, mas saberemos também nos próximos episódios. Mas bem, no final do episódio é mostrado que o protagonista está bem mais próximo de todas as garotas, ao ponto de ele realmente gostar dessa situação que está vivendo, dessas felicidades, se divertindo com suas amigas. E esse foi o fim do terceiro episódio. Mas será que isso vai durar muito tempo? Com certeza não. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu muito trabalho, então por favor deixe o like, comentem, que isso vai me ajudar a trazer a continuação desse vídeo. Então se esse vídeo bater 1000 views, eu trago a continuação da segunda parte de Grisaia. Beleza? Então muito obrigado e até a próxima conversa. Valeu, falou.